sou Joana Oliveira e você está ouvindo O Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. No episódio de hoje, do Negócio do Campo, vamos falar sobre um tema que está presente em muitas famílias do meio rural, mas ainda é pouco conversado de forma aberta: o papel da mulher na sucessão familiar, especialmente quando ela cresce e constrói sua trajetória no negócio familiar. A sucessão rural muitas vezes é tratada como herança ou algo automático, mas na prática envolve relações familiares, decisões difíceis, disputas silenciosas e a necessidade de preparo. Para a mulher, esse caminho costuma ser ainda mais desafiador. E para falar sobre esse tema com muita propriedade, convidamos a Marcela, que é agrônoma, consultora e produtora de café e vive na prática os desafios técnicos, familiares e de gestão do campo. Marcela, seja muito bem-vinda ao Negócio do Campo. Obrigada, Joana. Antes de iniciar aqui, agradecer vocês aí pelo convite, com muito lisonjeada, e parabenizar aí que vocês continuem firme aí, fazendo esse trabalho, difundindo aí conhecimento, informação, tudo prático e bem didático aí para o produtor, para os filhos de produtor, para os futuros produtores aí que vierem. Muito obrigada. E para a gente começar, conta um pouco da sua história. Como que foi crescer no campo e construir seu espaço profissional, tanto como agrônoma, como dentro do negócio familiar? Bom, vamos lá, né? Eu sou filha de pequeno produtor, então a influência que eu tive foi desde criança, acompanhando. E a gente, quando é criança, não sabe, né, o que vai ser da vida, o que a gente vai fazer, mas com as experiências vai tendo influências. Meu pai nunca falou, não, você vai fazer, você vai seguir esse rumo. Até pelo contrário, eu cheguei até em época antes de fazer faculdade, falei, pai, o que eu faço? Ele falou, o que você sentiu vontade de fazer. Então, eu tive sempre muita liberdade nas escolhas que eu tomei, mas essa influência, querendo ou não, né, foi desenhando aí meu caminho. Só que antes, né, antes de formar, antes de tudo, o que eu pensava? Eu falava, eu quero dar seguimento, né, eu tenho vontade de continuar esse legado. Só que, né, aí a decisão partiu de mim, formei, tudo mais. Só que aí a hora que a gente forma, né, a gente já vem com ideia, já vai com aquela sede ao pote, né? Não, ele vai me escutar e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas aí vem aquele ditado que realmente é verídico, né? Santo de casa não faz milagre. E realmente, aí no começo eu ia falando, pai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com muita novidade, muita vontade de querer fazer mudança, mas não, isso aí não precisa, não, isso aqui não tem esse problema aqui não. Não, aí começou alguns cortes, né? Eu falei, gente, eu acho que vai ser tão fácil assim como eu imaginava. E aí eu fui pensando, eu falei, como que eu vou ser acreditada, né? Como que eu vou fazer meu pai mudar, enfim. E foi aí que eu tomei a decisão, né? Assim que eu fui vendo que eu precisava, né, de ter um respeito. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, tem que buscar fora algum conhecimento, aprender com pessoas lá de fora e trazer isso para dentro. E foi isso que eu fui fazendo, né? Com muita humildade, muita curiosidade, peguei, fui morar fora, fui fazer estágio e moro fora até hoje, né? Assim, nosso negócio é em Moçambique, mas eu moro em Paraíso, atuo na região de Paraíso, Itamogi, aprendo muita coisa fora, levo muita coisa para o nosso negócio, mas foi dessa forma que aconteceu. Muita vontade de fazer mudanças, de tocar o negócio, só que comecei para fora, né, trabalhando fora, trazendo coisas para dentro, de pôr na pele em risco, né, assim como você perguntou, né, como que foi dentro do negócio familiar. Que aí eu comecei a trabalhar, ter meu dinheirinho e pedi um pedacinho de terra. Falei, pai, dá um talhãozinho aqui para mim que eu quero cuidar. E aí pus meu dinheiro, aí sim, vou falar assim, aí começou as oportunidades. E falei, não, se você vai cuidar, você vai pôr seu dinheiro aí, pode fazer do seu jeito. E foi assim, fiz um pedacinho, deu produção boa, começou a acreditar mais e aí foi avançando, pegando o restante da área, mas começou bem desse jeito, bem devagarzinho. E a gente tem que ter essa coragem e pôr a pele em risco. É bacana você falar, Marcela, que aqui em casa foi bem parecido aí com a sua realidade, né? Meu irmão que começou, o Thiago, ali que é o do meio,
ele que começou a trazer essa ideia de dar a cara a tapa, de pegar um pedacinho e plantar e começar do zero, e mostrando que dava certo, que tinha responsabilidade, porque o pai, muitas vezes, tinha aquela visão de quando a gente é adolescente, né? Ele tem essa visão daquela imagem de a gente irresponsável e tudo mais. Então, é difícil ter essa quebra dessa barreira sobre essa mudança, né? Da partir do momento que mudou essa realidade, que a gente tem esse potencial, tem essa capacidade, mas para quebrar isso, aqui também foi na prática. E aí depois veio meu outro irmão, né? O Charles pegou mais um pedaço, eu peguei. E aí depois que eu formei, também falei, eu quero testar meus conhecimentos aqui e tudo mais, porque igual você falou, a gente tá com a cabeça a mil. Quando a gente forma, a gente tá ali, não, eu vou conseguir revolucionar o mundo aqui com o meu conhecimento. Mas depois que a gente vai vendo ali na prática, que não basta somente conhecimento técnico. Envolve muitas outras coisas, né, Marcela? Não, e também na vida profissional, né, como agrônomo, é a mesma coisa. A gente chega achando que, não, vão me escutar, o que eu falar tá certo. Não, vão duvidar, vão pé atrás. E é isso, é ter muita humildade, né, curiosidade, porque o que me fez avançar tanto no serviço, né, fora como agrônoma, quanto lá dentro do negócio nosso, foi isso, a humildade e curiosidade de falar, não, tá ok, eu não sei tudo que eu acho que sei, mas vou buscar, vou aprender com quem sabe. E outra coisa também, né, além dessa área lá com meu pai, eu e meu marido também foi buscando outras áreas aqui pro lado de Paraíso, né, porque a gente já morava aqui, e aí foi meio que concomitante, né? As duas áreas tocando para cá, também tendo desafio, né? Sem ninguém conhecer a gente, demos uma cara a tapa, fomos arrendando a área e fomos aprendendo, né? Então, de um lugar levava para o outro, mas eu acho que é isso. Todo começo não é fácil, seja só como agrônomo, seja como iniciar um negócio, ou dar continuidade a um que já existe. Mas eu acho que é isso, é resiliência, é coragem, pôr a pena em risco e dar sequência, né? Não pode abalar. Com certeza. E Marcela, desde esse início aí que você pegou essa área, essa pequena área para plantar, para tocar, o seu irmão já estava junto? Que você tem mais um irmão só, né? Ele já estava junto desde esse início? Não, nesse início, ele estava no serviço fora, né? E aí meu pai ainda tocava. Aí eu que pedi um pedacinho, deu certo, e meu irmão trabalhava até como caminhoneiro. Aí ele viu que deu certo e ele animou de vir. Eu acho que sozinho, ele com meu pai, tipo assim, meu pai falava, não, é do mesmo jeito comigo, né? Não, assim não vai dar certo. Aí acho que eles entraram muito em atrito e meu irmão decidiu ir para fora. Mas eu já falei, não, vai dar certo sim, dá um pedacinho. Aí meu pai foi cedendo mais, né? Aí meu irmão veio e a gente avançou para o restante da área, a gente conduz, né, 100% hoje. Meu pai, a gente passa um arrendamento para meu pai e a gente vem expandindo outras áreas, né? Eu, meu esposo e meu irmão. Aí a gente vem numa sociedade, né? Um grupo aí de nós três. Mas aí hoje meu pai confia, né, plenamente, já passou o bastão e só vai acompanhando aí as diretrizes, os adubos chegando, os produtos. E faz quanto tempo isso, Marcela? Desde que vocês assumiram aí 100%? Olha, Joana, tá mais ou menos, eu acho que já vai para uns 6 anos. É porque aí desde que pegou esse talhão, né? Acho que de 6 anos firme que a gente toca lá. E como que foi essa definição de papéis? Depois que o Túlio entrou também, né, seu irmão aí, com o Anderson, seu esposo, seu marido, como que foi essa divisão dos papéis entre vocês? Bom, foi assim, definidinho não tava, né? Tem uma frase que eu gosto, que caminho se faz caminhando. A gente foi executando, foi dividindo, porque eu e meu esposo, a gente mora em Paraíso, né? Meu irmão em Muzambique. Assim, até que é próximo, né? Mas não tanto, né? Dá uns 100 quilômetros, tem uma horinha. Então, ó, a parte operacional, quem que estava mais próximo? Ah, meu irmão. A parte, né, técnica, o que vai colocar, a parte agronômica, vou falar assim, né, como eu tô na área, né, formei em agronomia, essa parte ficou comigo. E meu esposo, né, como ele tem a parte, assim, da gestão financeira, ele é bem mais organizado que eu, meu irmão, questão, assim, de detalhes, ele ficou com essa parte, né, de fazer a parte
né, de controlar o custo, mas de gerir também recurso. Enfim, a gente definiu esses papéis por facilidade, né? Mais foi isso mesmo, a facilidade de cada um e também segmentos importantes, né? Que um precisa do outro. Nenhum papel ali em si faz sozinho. Não tem como só focar no operacional. Todos os três aí, pilares trabalham juntos: financeiro, técnico, né, e operacional. E isso aconteceu naturalmente, Marcela? Ou vocês tiveram que sentar em algum momento para falar assim, não, a partir de agora você é responsável por isso, você vai ser cobrado por isso? Ou realmente foi só naturalmente e cada um subentendeu o que era a sua função? Não, teve que ter um alinhamento, porque a princípio estava fácil, né? Só na conversa. Só que aí, lógico, no decorrer, nossa, aqui não tá ficando legal. Aí começa vamos falar, os atritos. Mas isso era função de quem? Aí a gente começou a fazer reunião, separar certinho o que era o dever de cada um, e alinhar, falar, se não cumprir vai ser cobrado, e não pode achar ruim, porque o negócio em família complicado é isso. Às vezes a gente fica meio, não vou falar nada porque vai achar ruim, mas é um negócio, tem que separar, né? Negócios à parte, então, a sua função, você vai ser cobrado por isso. E aí que, a partir do momento que a gente definiu isso, aí começou a ficar mais fluido ainda. Isso não foi no começo, foi apanhando um pouquinho, tendo uns percalços aí pra gente aprender que realmente tem que definir papel e cobrar e acompanhar em cima da risca, senão não vai. Eu vejo dessa forma também, que muitos negócios, assim, a maioria deles, eu vejo que demora a ter essa formalização mesmo. Vai indo, vai tocando, porque a gente não gosta de ter conversas difíceis. E muitas vezes essa parte do papel é uma conversa difícil, porque você sabe que um quer fazer um papel, o outro quer esse também. Igual aqui a gente também teve alguns conflitos, mesmo inicialmente a gente definindo, você é mais responsável pela operação e você é mais responsável pela parte técnica. Mas a técnica e a operação estão ali juntos a todo momento, né? Elas se esbarram em todo momento, todas as áreas, né? Igual você falou aí, todas as áreas se interligam. Se a gente não tiver recurso, muitas vezes não tem o adubo lá para fazer a operação. E da mesma forma, se a operação não sair bem feita, todo o restante foi meio que em vão. Você fazer a recomendação no tempo certo e tudo mais, se não sair, a operação não rodar, não vai. E eu vejo que isso aí é muito importante. Ter essa conversa difícil logo no início já poupa muito desgaste lá na frente. De já ter essa abertura de falar assim, se precisar, vai ser cobrado e cada um tem sua função, já está combinado dessa forma. Tem que ter certas regras aí, né, Marcelo? Não, perfeito. E igual você comentou, né? Se cruzam os pilares, porque independente, não, eu sou da parte técnica, mas eu vi ali que o operacional tá demorando. E nas anotações ali das finanças tá gastando muito com diesel. Então, tudo se interliga. Não que eu não vá, né? Falar assim, nossa, eu não vou dar palpite aqui no operacional. Não, como a gente faz as reuniões, a gente dialoga de tudo, né? Tipo, pergunta, o que você acha que dá para melhorar da minha parte? Um fala da parte do outro, porque realmente a gente não tem como separar, né? Tudo anda junto. Mas a importância de dividir é isso, né? Senão você fica, tipo assim, você não tem nada específico, tudo é prioridade. Aí fica uma loucura, né? Todo mundo quer dar palpite em tudo e acaba embolando, atrasando outras coisas. Então, a divisão é para organização e otimização do tempo. Mas as reuniões, né, os diálogos, aí a gente toma as decisões, né, na gestão, igual a gente vai fazer uma compra, de que forma que vai fazer? Eu sou o financeiro que vai definir? Não, todos vão junto definir. Falam, não, acho que o barter vai ser a melhor opção, o financeiro. Acho que isso que é o importante, né? Cada um tem seu papel, mas sempre as decisões importantes são tomadas em conjunto, com o grupo. Sim, porque é aquela frase que eu vejo que faz muito sentido, né? Cachorro de dois donos morre de fome. Sobre essas operações do dia a dia, questões mais operacionais mesmo, se não tiver um responsável, fica igual batata quente, cada um jogando pro colo do outro. Ninguém é responsável no final das contas.
Agora, quando isso já está direcionado, já está certo, a pessoa sabe que ela vai ser cobrada por isso, ela já se compromete e já tem um comprometimento diferente de quando é de todos, né? Se todo mundo é responsável por tudo. Isso aí faz muito sentido mesmo, e sobre isso que você comentou de decisões estratégicas, eu vejo que tem que ser tomada em conjunto também. Porque senão um decide uma coisa, ele vê que naquele momento era a melhor decisão. Aí depois dá errado, os outros podem vir e falar assim, não, mas por que você fez desse jeito? Por que você não perguntou pra gente? Oh, mas aí, aí vai surgindo os conflitos. Agora, quando todo mundo está envolvido, todo mundo fala assim, não, é isso, aí todo mundo divide essa responsabilidade sobre decisões maiores. Perfeito. E onde que você percebe, Marcela, que surgem mais conflitos nessa relação familiar dentro do negócio? Na minha percepção, quando falta clareza dos papéis. E cada um definir, ó, esse é o meu papel e a importância desse papel é essa. Porque no decorrer a gente fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e você faz aquilo outro. Ok, mas o outro entendeu o quão importante é o que você faz? Porque, querendo ou não, um tá ali mais próximo do dia a dia, né? Vamos falar assim, a presença tá mais constante. Mas será que o que tá mais longe, o peso do que ele faz impacta igual ao que tá ali todo dia? Então, a questão dos conflitos que eu imagino que não seja só no nosso negócio, seja para todos, é isso. Cada um ter o seu papel definido, mas cada um saber o quão importante isso é. Porque, ok, Marcela não tá lá todo dia, mas quão importante é ela tá no mercado, rodando, vendo manejos diferentes, o que cada produtor está incrementando de tecnologia, fazendo curso, o que isso impacta dentro do negócio. Não, isso aí impacta, aí a gente entra num consenso, fala, não, ela não precisa estar aqui todo dia para mostrar que ela é importante na sociedade. E eu acho que isso é para qualquer um aí que tem uma sociedade, é cada um mostrar qual que é a relevância dele dentro das decisões, de tudo, né? O financeiro, não, o financeiro é só anotar o que faz, não, o financeiro, buscar recurso, ver o que é a linha de crédito que está mais viável, ver o que vale mais a pena, você pegar um prazo longo, um prazo curto, enfim, eu acho que é isso, quando falta clareza, falta um enxergar o outro, né, a importância do outro, aí vem muito conflito. Mas a gente conseguiu alinhar isso aí. Cada um sabe a importância do outro, independente do tempo que cada um tá lá. E é o que vem dando certo na sociedade. Acho que um pouco disso aí. E muitas vezes a gente precisa expor isso mesmo, né, Marcela? O que eu estou trazendo de impacto aqui para o negócio? Porque é diferente o tempo dedicado com o resultado que você gera com o tempo que você está envolvido. Não necessariamente a pessoa que está ali o tempo inteiro, ela está gerando o mesmo impacto, o mesmo resultado de que alguém que vai ali uma vez por semana, por exemplo, né? Então, é diferente essa associação, né, de o resultado que você gera é muito mais importante do que o tempo dedicado para gerar esse resultado, né? Então, isso eu vejo que é muito importante a gente sempre estar alinhando mesmo essas funções, porque, querendo ou não, o dia a dia é muito puxado. E se a gente não se reforçar ali constantemente através dessas reuniões que você comentou mesmo, acaba sendo esquecido, a gente pode ser que volte a olhar só para o nosso próprio umbigo. Falar assim, nossa, só eu que estou fazendo, só eu que estou aqui todo dia, nananã. E na realidade não é bem assim, né? Todo mundo está envolvido de alguma forma. E você comentou aí das reuniões, Marcela. Vocês têm uma frequência que vocês fazem essas reuniões? Ou é mais para tomar decisões importantes? Como que funciona? A gente definiu, a gente já iniciou, né, na verdade, esse ano já foi a primeira, é uma reunião mensal, né? Não pode pular, né, um mês, e geralmente eu que organizo os temas e levo a discussão. E até também por questão de afinar ali que cada um tem habilidade. Por exemplo, eu gosto de deixar tudo bem claro, tudo bem transparente, de deixar o ambiente harmonioso. Aí, a hora que eu vejo que deu um desgaste ali, eu sei que um não vai falar para o outro. Eu já anoto, já levo na reunião para falar assim, deixar as claras, né? Tudo que está incomodando, porque,
querendo ou não, nós mulheres temos essa habilidade, né, essa sensibilidade de perceber: "Ah, não, ele está incomodado com isso e não quer falar". E aí eu entro muito nesse papel aí de, né, harmonizar aí o ambiente, e porque também, né, além da falta de clareza, a falta de comunicação também no dia a dia, né, esses probleminhas que a gente vai levando: "Ah, não, isso aqui eu não vou nem falar, porque vai desgastar". Fica guardando, guardando, chega uma hora que explode. Então, acho muito importante isso, as reuniões mesmo, falar: "Nossa, a gente não tem nenhuma decisão importante, nenhum tema muito importante para fazer nesse mês, mas eu acho importante isso. Ah, tem alguma coisa que você tenha a se queixar, acha que tem para melhorar?". Então é muito disso, é sempre levar, né, organizar as decisões, mas também é deixar tudo bem transparente e harmonioso. Então, a frequência tá dessa forma, tá dando certo, uma vez ao mês. Bacana. E acaba que pela sua relação, né, com cada um, você também entende os 2 lados, né, porque você tem um vínculo a mais com cada um dos lados, né, por ser seu esposo e o seu irmão do outro lado, né. Aqui a gente não tem ainda não tem nenhum terceiro, vamos dizer assim, agregados, participando dentro do negócio, então eu vejo que isso também deve ser diferente, porque querendo ou não, quando a gente está entre irmãos, a gente já está meio acostumado a ter umas brigas, uns arranca-rabo de vez em quando. Agora, quando é alguém assim, não vou me dizer, mas não foi criado junto, né, eu vejo que tem uma certa diferença, né. Pode ser que em algum momento você pode, romper aquela associação ali, você pode romper aquela relação, sem se comprometer tanto igual quando é de irmão para irmão, diretamente, você concorda? Ah, perfeitamente. E ainda mais que, assim, a gente faz muita capacitação, muita coisa, a gente igual aqueles treinamentos, né, da parte da personalidade, a gente vê, é personalidade diferente. Eu fui criada junto com meu irmão, a gente foi criado de um modo diferente, a hora que eu vejo ele tomando certas atitudes, eu falo: "Ah, eu também faria isso, porque eu também fui criado dessa forma, eu sei como é que ele tá se sentindo". E meu marido, pelos anos aí de convivência, a gente sabe também: "Ah, ele tá fazendo isso é porque é o jeito dele, eu sei o jeito que ele foi criado". Então, eu sou realmente ali vamos falar assim, a aliança ali dos extremos, né. Eu sei que cada um tem ali de ponto positivo e negativo também, né, que ninguém é perfeito, sei também os meus pontos e a gente vai equilibrando isso aí, né. E até na divisão, assim mesmo, de tarefas, eu sei, eu falo: "Ó, esse aqui vai executar melhor, vai foca nisso". Esse aqui ele é focado mais em pessoas, você que vai lidar com a turma ali do plantio. Ah, não, você então a gente se conhecendo bem, né, cada um, a personalidade de cada um, dá pra gente dividir, alinhar bem os papéis, então a gente vai tocando bem aí essa aliança. E entrando aqui nesse tema da mulher, né, dentro dessa sucessão, como que você vê que a mulher pode conquistar espaço dentro da sucessão sem transformar isso em uma disputa direta ali com seus irmãos? Não pensando na minha, porque vamos falar assim, quando, a decisão, né, de iniciar a sucessão, vou falar de começar a mexer, partiu um pouco de mim, né, depois veio meu irmão. Mas eu penso assim, para as outras mulheres, né, que querem dar sequência aí no negócio familiar, é pensar nisso, na sua utilidade ali dentro da sociedade, né, não vir para: "Ah, não, eu vou entrar aqui porque é meu direito e pronto, acabou". Né, pensar realmente, falar: "Como que eu posso ser útil aqui dentro da sociedade?". No meu caso, né, eu formei agronomia, eu tinha todo o conhecimento, queria atuar nessa parte técnica, né, mas pode ter mulheres aí que formou em administração, que formou em direito, enfim, ou não tem uma formação, né, tá vindo aí, às vezes já quer ir atuar sem ter uma graduação. Eu acho que independente da formação, é esse sentimento, né, como que eu posso ser útil? E ter esse autoconhecimento, de ver onde que é a habilidade, onde que eu me performo bem sem sofrer tanto, porque, quando a gente foca no que a gente é bom, a gente performa sem muito esforço. Agora, se a gente focar numa parte que a gente não é bom, a gente vai ter trabalho dobrado e às vezes um resultado mediano.
Então, foi isso que eu fiz na sucessão. Eu foquei onde eu gostava, né? Onde eu gosto, que é essa parte técnica, que é colocar, pôr uma tecnologia, ver resultado. E eu acho que é isso, a parte de qualquer mulher aí que for entrar numa sucessão, ver aonde que ela se encaixa, onde que ela performa, onde que ela vai trazer resultado, porque o respeito vem pelo resultado. Onde que você vai impactar o resultado daquele negócio? Às vezes você não entende nada de máquina, aí você vai querer fazer um curso vamos falar, engenharia agrícola para aprender de máquina. Às vezes você nem gosta, mas às vezes você direcionar a falar assim, nossa, eu sou boa aqui em comunicação, em números, ou vou ajudar nas finanças. Enfim, foca no que você é boa, né? E traz resultado. Isso aí vai garantir respeito, não vai ser uma disputa, não vai achar que você está querendo roubar o lugar de ninguém. Enfim, vai mostrar que você quer seu espaço e que esse espaço vai ser concedido pelo seu mérito, né? Pela sua capacidade de trazer resultado. E eu vejo que muitas vezes o desafio é do sucessor assumir, mas é principalmente do antecessor de soltar essas rédeas, né? Como você comentou aí, né, Marcelo? Muitas vezes a gente precisa levar algum conhecimento diferente e colocar à prova para poder gerar essa confiança. Porque a dificuldade não é nem pela falta de capacidade, porque todo mundo tem a sua capacidade, igual você comentou aí. Alguns têm mais capacidade com comunicação, outros vai ter com números, outros vai ter com a parte técnica que seja, outro vai ser mais esse gerenciamento emocional mesmo, ter mais inteligência emocional para lidar com isso, porque envolve muita emoção. Então, raramente é capacidade, mas sim confiança de estar ali dentro e de estar assumindo o negócio. Porque os nossos pais, né, pelo menos, né, Marcela, eles foram criados, nascidos e criados na roça. Eles viveram isso a vida inteira, né? Eles não tiveram nem outra experiência, pelo menos o meu pai, né? E pelo que eu sei da história do seu também, eles viveram isso a vida inteira. E aí passar assim do nada, né, sem ter confiança nenhuma para o filho, que muitas vezes na adolescência ali a gente demonstra muita imaturidade, que é normal pela fase, e liberar sem ter nada em troca, né? Sem demonstrar nenhuma capacidade, nenhum a mais ali para dentro do negócio, porque tem esse apego emocional, que costuma ser um grande gargalo aí também, né? E o que você vê, Marcela? Você que roda bastante aí também, nessa parte de consultoria para cafeicultores e tudo mais, o que você vê? Tem tido bastante mulheres como sucessoras de negócio, mulheres envolvidas nos negócios? O que você tem visto? Tem sim, Joana, tem de tudo um pouco, né? Tem às vezes os filhos, né? Não só a mulher sozinha, né? Mulher, homem, mas eu lido com produtoras já, né? Já até de certa idade, que já tomaram as rédeas do negócio. Umas optam, né, por tomar as rédeas, arrendar a parte, enfim. Mas sim, a sucessão vem acontecendo, mas acho que precisava um pouco mais. Ainda vejo muitas assim que foi embora para outro país, foi embora para outra cidade. Atendo muitos produtores que, tipo, falam, minha filha não gosta, mas não só a filha, sabe? Eu já vejo também, eu falo a sucessão de modo geral. É porque é difícil, né, segmentar por gênero, mas a sucessão tá complicada. Muitos assim, falam, formei meu filho para isso, para aquilo, foi embora, mas o pai tá contente, né? Tá assim, não, eu deixei ele tomar o caminho que ele achou melhor. E eu falo no meu caso também, meu pai de forma alguma falou, não, você vai seguir isso aqui. Foi um desejo meu, né? Uma vontade minha, um apreço meu pela história, pelo legado. E eu falo assim, para quem teve a experiência ou se tiver, né, de estar em contato com a realidade rural, eu acho apaixonante. Assim, tem os desafios, tudo, mas a energia da natureza, nossa, para mim é o que recarrega, que a gente passa com certeza os desafios, mas tá em presença aí com a natureza é muito bom. Eu acho que tanto para as mulheres quanto para homens aí que estiver ouvindo. Busca aprender um pouco mais, estar perto da realidade, né? Se encantar aí, que as histórias é lindo. Eu amo escutar as histórias de produtor, de a sequência, né, de uma história. Eu acho muito bonito quem dá sequência aí
nessas histórias. É bacana isso que você comentou, né, Marcela, que é muito mais fácil quando a sucessão começa quando o pai está atuante no negócio ainda, que você aprende muito com ele, né, de estar junto ali, que nem você falou, vai, começa aos poucos, se interessar, tá mais por dentro do que está acontecendo, porque é nisso que a gente começa a pegar gosto, porque se a gente for levar em consideração só os relatos que vêm de quem está ali na lida do dia a dia, muitas vezes não são relatos tão positivos, né? Porque a gente sabe que passa muitas mudanças climáticas, é questão de preço que cai, então tem muitos conflitos ali, né, muitas oscilações dentro do negócio rural, porque é uma empresa a céu aberto e o produtor acaba expondo isso também dentro de casa e pode gerar um certo receio de quem está ali, de falar assim, não, mas parece que é só coisa ruim, meu pai está meio que estressado sempre com medo de se vai fazer chuva, ou se vai chover, se não vai, se vai fazer muito sol, se não vai, mas isso é algo prazeroso ali também. Faz parte do negócio, mas acaba que vira algo prazeroso depois que você está envolvido, e eu concordo muito com essa sua fala. Então, já começa a sucessão junto com o crescimento do negócio, junto com o seu pai, que isso vai facilitar muito do que o negócio ser entregue assim na sua mão e se vira. Eu vejo que quando é dessa forma, é muito mais difícil de dar certo. Acontece de, às vezes, o filho vender a propriedade ou não conseguir lidar ali, porque exige uma capacidade, exige um conhecimento. Senão a gente apanha demais da conta. Já apanha, né, Marcela? Como a gente falou aí, a gente já apanha demais. Mas se isso é de uma forma muito brusca, é pior ainda, se a gente não tem nenhum tipo de conhecimento. E, Marcela, falando aí sobre o papel dos pais nesse processo, como que foi isso aí, essa construção? Como que foi esse papel dos seus pais para essa construção dessa sucessão de vocês? Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito neutros. É igual comentei, né? Decisão, dificuldade, nunca influenciou no, vamos falar assim, em dar sequência nos negócios. Sempre ia trocando ideia. Falava, pai, o que o senhor acha disso? Pai, bom, tal. Tipo, muito neutro, na neutralidade máxima. Então, mas aí a gente ia por certo caminho, ele ia vendo que dava certo e assim se foi, sabe? Meu pai, para ponderar, entrar, falar, ó, às vezes ele faz comentários, mas nenhum assim, tipo, oh, faz isso, não, isso aí ele nunca entrou no meio da nossa sociedade para falar. Mas muito do que a gente faz, assim, eu falar assim, nossa, é uma sociedade que vem dando certo, por exemplo, exemplo, né? Exemplo de como meu pai sempre lidou com os negócios dele. Porque quando a gente fala assim, em equilíbrio, o que é um equilíbrio, né? É que estão andando juntos, estão remando para o mesmo caminho, que é que dá certo para ambas as partes. E a gente sempre viu esse exemplo dentro do negócio do meu pai. A gente sempre viu ele trabalhando duro, sempre correto com as coisas dele, nunca teve problema a gente chegar de alguém lá reclamar, sempre só ouvimos coisas boas, tanto acho que quando ele teve uma época que mexeu com leite, em sociedade com o irmão também, quando desfez a sociedade, para ambos ficou bom. Então a gente sempre seguiu de exemplo isso, ó, já que é para ir junto, vamos junto mesmo, para dar certo para os dois. E eu acho que é criação mesmo, de não querer passar o outro para trás, até porque, assim, do que a gente faz, no caso, né, meu marido que anota, faz a construção do resultado final, ó, no final sobrou isso, o faturamento foi isso, o custo foi isso. Meu irmão fala, não, beleza, tá ok. Então, assim, não tem desconfiança, mas é tudo porque a gente foi criado dessa forma, né? Na base da transparência, da coerência, de ninguém querer passar ninguém para trás, de andar de mão dada. Então, acho que é a grande influência dos nossos pais nessa sucessão é isso. Foi o exemplo mesmo que eles falam, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Então, a gente foi arrastada aí por esse bom exemplo de seguir uma boa conduta aí, independente se é na sociedade, qualquer negócio que a gente envolver, fazer dar certo para todos os envolvidos. Que uma mão lava a outra. Acredito muito nisso, que não existe relação
ali saudável se não tem um ganha-ganha, se todas as partes não saem ganhando de alguma forma, né? E toda relação também, eu vejo que qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento de negócios, relacionamento com amizade, com parceiro ali, tem que ter confiança. A confiança é a base de tudo, porque em muitos momentos a gente não consegue dar conta de tudo, né? Que eu falo pelo que eu vivo aqui no dia a dia, apesar de ser uma propriedade pequena, de a gente ainda estar em evolução, nós temos que confiar no potencial um do outro, no trabalho um do outro, para poder rodar. E aqui acontece exatamente a mesma coisa, né? Eu fico mais responsável pelas anotações, apesar de eu também ser agrônoma, eu faço pouco essa parte de recomendação, porque eu acabei tendenciando mais por essa parte de gestão. Eu vejo que a gente tem muito o que melhorar, mas só de a gente ter essa conversa mais aberta aqui entre a gente, isso já é meio caminho andado. Porque eu sei que se tiver algo para ser feito, algo para ser melhorado, eu vou ser avisada sobre isso. Porque é muito ruim quando acontece de ficar falando pelas costas, e aí o pai, ao invés de ter esse papel que você comentou, de passar segurança, tudo mais, de dar confiança ali para a gente conduzir o negócio, eles acabam sendo aquelas pessoas que o irmão varia e fala para o pai: o fulano de tal está fazendo tal coisa, e nunca vem de frente. Então, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando as coisas não estão claras na mesa para todos, não tem como a gente melhorar. Como que a gente vai melhorar alguma coisa que a gente nem sabe que está ruim, né? E se o outro não expor esse lado, realmente fica nessa disse-me-disse, e aí os pais acabam ficando mais frustrados ainda. Porque sucessão, né, Marcelo, no final das contas, não é só patrimônio, envolve muita coisa além de patrimônio. É gestão de negócio, é relação familiar, é liderança, é parte jurídica, é legado da família que fica, essa parte de educação que foi dada, de cultura que fica dos pais também. E quando alguma dessas esferas aí, algum desses pontos são ignorados, acontece de ter desequilíbrio. Se a parte sentimental não é considerada ali também, tudo isso tem que ser considerado na hora de a gente fazer uma sucessão bem feita. E como você falou, muitas vezes isso acontece ao longo do caminho. Mas se o pessoal que está ouvindo a gente aí já colocar em prática isso desde o início, assim, eu garanto que vai evitar muito estresse, muita dor de cabeça, porque realmente depois que a gente vive, é muito mais complicado. E às vezes, dependendo da família, dependendo da maturidade das pessoas que estão envolvidas, às vezes nem tem como voltar atrás. A pessoa sai do negócio, ou no final das contas fica travando, que a gente já vê muito disso, de ter conflitos familiares pelo patrimônio e tudo mais. Então, para dar certo, envolve todos esses parâmetros aí, todas essas esferas dessa sucessão, né, Marcela? Não, se a gente for ouvir relato, né, de questão de sociedade entre irmãos, eu vou falar de 90 e tantos por cento, né, de produtor que eu converso, que tinha sociedade, todos vão relatar, isso não dá certo, isso aí não vai para frente, isso é difícil demais, né, se a gente for ouvir a maioria. Mas não é, vamos falar assim, não é porque para a maioria não deu certo que não tem possibilidade de dar certo, né? Tem, se tiver 1% de chance de dar certo, por que que não vai tentar? Aí eu acho que aí entra essas esferas, né? A da maturidade, a da resiliência, a da inteligência emocional, isso aí conta pra caramba. Porque a gente, não, nossa, eu fiquei chateada ali e vou largar a mão. Não é assim, né? Criança desiste, criança, não quero mais. Agora adulto, não, adulto senta, adulto resolve. É fácil? Não é fácil. Mas é uma coisa que no final vale a pena. Na hora que a gente vê aquelas grandes empresas há tantos anos, né, de geração em geração. Acho que foi fácil? Será que não teve nenhum problema, nenhuma discussão? Lógico que teve, mas eles, independente da dificuldade, decidiram continuar. Acho que é a decisão, né, a maturidade de falar, não tem opção de desistir, então o que a gente vai fazer para resolver esses problemas que estão tendo? Então, para a gente está evoluindo para caramba e olhar o negócio como uma empresa. A hora que a gente vê que é uma empresa, tem que ter um controle, tem que ter uma organização, tem que ter cobrança.
a gente para de ficar mimizinho, briguinha, não, é um negócio, gente, que é uma empresa, não estamos aqui para brincar. Aí a gente leva com a seriedade que precisa ter, e lógico, né, tem os momentos de descontração, né, vamos lá, né, aí entra a parte familiar, emocional junto, só que tem que ter maturidade, a parte de sucessão familiar é maturidade, é postura, né, até ser não sei se você chegou a perguntar o que é mais complicado aí na sucessão, né? Se é comunicação, se é tempo. Acho que é postura, é a postura de decidir, ó, eu tô no jogo, minha pele tá em risco e nós estamos aqui para fazer dar certo. A hora que você toma essa postura, aí, meu amigo, vai chupar um abraço, pode vir o que for, vai vir falação, vai vir gente querendo jogar para baixo, vai querer desanimar, vai falar que não dá certo, mas a hora que tomou a postura, não, esse é o meu negócio, vai dar certo, aí as coisas só vão fluindo, sabe? A energia manda muito, a postura manda muito. E claro que vai ter dificuldade, igual nós estamos plantando, não choveu, ok, a gente vai gerir aqui o que gastou a mais. Igual eu e meu esposo, né, a gente teve áreas com geada, nossa, descontrolou financeiramente, descontrolou, mas nossa decisão foi, não, nós vamos fazer dar certo. Aí tem então uma frase, sacrifício com prazo e estratégia, né? Sacrifício eterno é desorganização. Então, às vezes, o início ali, né, de uma sucessão, né, vai passar apertado, talvez vai ver que o caixa não está tão equilibrado, vai ter que financiar, mas é um sacrifício estratégico ali para fazer dar certo, porque depois, a longo prazo, vai ficar mais tranquilo, vai ter uma vida um pouco mais, vou falar de conforto, mas para quem quer fazer dar certo, tem que estar disposto a certo sacrifício, sabe? Seja na parte, né, das relações, mas até no próprio conforto aí. Mas tendo resiliência e postura aí, vai longe. Isso que você comentou, né, Marcela, é a gente que escolhe como que a gente vai lidar com a situação. É uma escolha. Literalmente é uma escolha. Eu posso ver isso com muito bons olhos, eu ter pessoas para compartilhar isso aí, porque acontecem esses momentos, igual você comentou aí, não choveu, deu uma geada, tudo mais. Alguns pode cair, ficar desmotivado nesse momento. O que é o papel dos outros? Vendo que o outro desmotivou, é jogar para cima. Falar assim, não, vamos junto, porque acontece isso. Tem momentos que um tá melhor, o outro tá pior, e quando a gente tá em sociedade, quando a gente tem ali um apoio, isso não impacta tanto o negócio. Quando a gente tem mais pessoas lidando com aquilo, um meio que cobre quando eu tô em baixa, que eu sei que vai acontecer. Vai ter momentos que eu não vou estar tão bem, que eu não vou estar conseguindo dar o meu máximo, isso faz parte. E sobre o que você comentou aí, né, de gerações, existem muitos relatos, né? Claro que a gente, igual você comentou também, que é mais pro negativo do que positivo, mas a gente tem que se apegar ao que é positivo, de empresas ali que já estão na quarta geração, empresas do agro, né, mesmo que já estão na quarta geração, porque conflito a gente não é problema. O problema é quando é um conflito que não é estruturado e sai ali e sai do controle, né? Quando vira algo de picuinha e tudo mais. Agora, conflitos sempre vão acontecer porque a gente tem opiniões diferentes. Igual a gente comentou que ao longo do podcast, cada um tem uma habilidade, tem uma visão diferente. Você, né, Marcelo, que está mais lá a campo, está visitando mais produtor, você vai ter uma visão diferente dos outros que estão ali mais na operação e eles vão ter mais conhecimento, muitas vezes, da operação também. Então, esse conflito, quando é para chegar em algo para melhorar o negócio, é muito positivo. Não é ali quem que vai ganhar ou quem que vai perder a discussão, né? É o que vai ser melhor para o negócio no final das contas, pegando a visão de todo mundo ali e chegando num consenso. Muitos momentos não vai ser a minha opinião que vai ser considerada, mas tudo bem, eu não estou certo em todo momento, e tem que ter muito isso em mente, né? De que a gente tem que abrir o braço aí da humildade, né? Abrir a mente,
ser humilde para estar recebendo e para dar também nossa palavra, porque sempre a gente tem o que acrescentar dentro do negócio também, não é só deixar por conta dos outros e falar assim, não, ele sabe mais, então deixa que ele toca. Aí eu entro numa zona de conforto. Eu tenho que estar sempre na minha constante de querendo trazer novidade, querendo melhorar. E isso que eu vejo que a sucessão é algo muito positivo, de trazer essa inovação para dentro dos negócios, e eu vejo que vocês estão fazendo muito isso, até por isso que eu te convidei para esse podcast, que eu vejo que vocês estão trazendo uma cafeicultura diferenciada aqui, a gente vê ali pelos resultados que vocês estão tendo. Da nossa parte aqui é a mesma forma, né? Nós estamos ainda na fase do sacrifício para colher os frutos lá na frente, mas eu tenho certeza que está aí muito próximo da gente colher isso aí, vai ser muito bom quando a gente conseguir ter esse equilíbrio a mais depois dos investimentos dentro do negócio. E está evoluindo constantemente aí, né? Com certeza, o trabalho devolve. Isso aí a gente tem que colocar na cabeça e não pode ter aquela ânsia, aquela pressa. Nossa, eu quero que já dê certo logo. Ah, não tá sobrando. Nossa, tá... Porque às vezes a gente não vê ali no financeiro, né? O dinheirinho limpo ali na conta, mas indiretamente está crescendo, tá? A estrutura que está melhorando, parte de maquinário que está renovando. Enfim, só do manejo já está sendo diferente a cada ano, agregando um pouco ali, um pouco aqui, as lavouras vão melhorando. Então, é tudo a longo prazo. A nossa geração em específico é um pouco imediatista, quer um resultado a curto prazo, mas a gente mesmo já desenvolveu essa análise aí. Fala, nossa, meu pai batalhou quantos anos para ter esse pedaço aqui, para conquistar isso, né? E a gente, de 3, 4 anos, já quer... eu quero já crescer, comprar terra. Não é assim. Tu tem seu tempo, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E às vezes não é o nosso tempo, né? É o tempo de Deus. E a gente... Eu falo que é uma coisa que dá muita força para a gente, muito equilíbrio, essa proximidade aí com Deus, né? Com algo superior aí, que às vezes a gente fala, nossa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que precisa disso? Mas aí às vezes a gente fala, nossa, depois no final, eu quero até deixar uma mensagem, mas se tem no nosso coração, se tem essa vontade, é porque é para ser, é para tentar, é para arriscar. E se não der certo, ok, mas não deixa de tentar por medo de errar, por medo de não dar certo, porque desde que a gente vem tentando aí, graças a Deus, Deus está abençoando muito. E com certeza vocês aí também, vocês podem ficar tranquilos que o resultado vai vir. Às vezes não no tempo, né, que vocês esperam, mas no tempo de Deus tudo vem e só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu não sei, eu vejo também vocês, lavoura de vocês continuam firmes que é só sucesso. E disso eu não tenho a menor dúvida. Cada ano que passa, que a gente fala, nossa senhora, não vai dar conta, nossa, não vai fechar, não vai fechar. E no final das contas dá tudo certo, no final do ano a gente vai conseguindo. Aí parece que é uma bênção de Deus mesmo. Assim, não tenho outra palavra para descrever que Deus tem feito, porque o que a gente está caminhando junto, eu e meus irmãos, em conjunto, faz 2 anos praticamente aí. Essa é a segunda safra que a gente vai tirar dos 3 trabalhando junto, né? Porque, como eu disse inicialmente, cada um estava tocando seu pedaço, só que isso, a longo prazo, se a gente quer crescer, não faz sentido nenhum, né? Cada um conduzir seu pedaço é mais fácil, de certa forma, porque a gente não tem que lidar ali com a opinião do outro, a gente faz do jeito que a gente quer, da forma que a gente gosta, no tempo e tudo mais, sem ter que ouvir a opinião de outras pessoas, mas maquinário que você não consegue investir muito alto, que você consegue crescer, é um terreiro que é compartilhado, tudo mais, por ser aqui dentro da mesma estrutura. Então faz muito mais sentido a gente se alinhar, a gente ter maturidade para trabalhar junto. Então faz mais ou menos 2 anos, até um pouco mais, né? Porque vai ser a segunda safra, mas antes a gente já começou a trabalhar junto. Faz muito mais sentido, né? Unir essas forças, porque cada um tem um conhecimento. Aqui nós somos em 3 também. E eu vejo que cada um se complementa. Muitas vezes um decai, o outro puxa, e aí vai indo. E sobre o que você comentou, né? A natureza, e principalmente o café, que para a gente é o que mais nos ensina sobre paciência, sobre resiliência
e tudo, né? Se a gente quiser tirar aprendizado, a gente tira em qualquer lugar, e principalmente aqui trabalhando com café, que exige tudo isso. É cuidado, é paciência, é resiliência, porque acontece variáveis climáticas e tudo mais. E vamos firmes com fé em Deus, né? Marcela, que conselho você daria aí, tanto para a mulher que hoje está na fazenda ou que quer se inserir no negócio da família, tanto para o homem também, mas que não se sente ouvido ou levado a sério ali? O que ele deve fazer? Acho que é voltar um pouquinho, né? Entendo que eu vou ficar um pouco repetitiva, mas acaba sendo isso o contexto. É colocar a pele em risco. Ah, eu não tô sendo ouvida, eu quero só dar ideias, tipo, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo tá errado, ok, mas o teu dinheiro tá ali na jogada, ou é só do seu pai ainda? Você tá realmente com a pele em risco? Se não der certo, você perde junto. A hora que você coloca a tua pele em risco, né, que eles falam skin the game, coloca o teu na reta, porque aí, vamos falar, se não der certo, você perde junto. A gente não pode querer, eu quero mudar, não, mas não quero ter risco, né? Eu quero ter o meu ali garantido. Mas não tem negócio garantido. Vamos falar, a cafeicultura, todos os negócios aí do agro, empreendimentos, tem risco. Tem a rentabilidade, depois no final tem, mas tem um risco grande envolvido. E se você não está disposta a correr o risco, por que você tem merecimento no final, na rentabilidade? Né? Então, eu acho que é isso, é um jogo justo. Eu quero fazer parte desse negócio, eu quero ter uma participação aqui nos lucros, mas eu quero pôr algo em risco também. Não tenho nome, não consigo tirar nada, mas investe. Não, vou sair do meu serviço, estou dedicada a 100%. Coloca alguma coisa em risco ali que você cria credibilidade. Agora, e postura, né? No caso, não, eu estou aqui para dar certo e o que precisar aqui eu vou investir para fazer o negócio crescer. Mostrar resultado. E aí, se mesmo assim falar, não, mas meu pai não me escuta, meu pai não quer deixar mexer, meu pai não quer. Enfim, se mesmo assim, mesmo você querendo pôr algo em risco, mesmo assim não te derem abertura, mostra esse resultado fora. Não tem abertura aqui, igual a gente, né? A gente arrendou café aqui, vamos falar assim, para realmente entender o jogo, ver como que é, ver os desafios. Até eu no meu próprio trabalho, né, a hora que eu vou conversar com um produtor, que eu falo, não, eu sou produtora também, eu sei que é difícil, eu faço o custo aqui e tal, dá uma credibilidade quando a gente está dentro do jogo. Então, se você não é ouvida dentro do seu negócio, junto com o seu pai, não tem essa abertura, tenta investir em alguma coisa fora, ou vai, né, trabalhar na área igual eu fiz, fui trabalhar, conhecer outras realidades, trazer coisa nova, enfim, de alguma forma tenta trazer resultado, tenta ter esse diferencial, né, para realmente ter essa abertura aí. Eu acho que é isso. Colocar a pele em risco, mostrar resultado, e se não for dentro do negócio primeiro, né, que, como eu disse, às vezes o santo de casa não faz milagre, faz fora, arrenda um pedacinho fora, ou de um vizinho, que seja, às vezes ele vai confiar, às vezes nunca te viu na vida, vai te entregar um pedacinho ali, você mostra que você consegue, mostra que você é diferente, aí você cria seu espaço. Acho que é isso, mostrar resultado. Concordo plenamente. E eu vejo que muitas pessoas hoje em dia estão invertendo a ordem das coisas. Primeiro a gente faz para depois a gente ter. Primeiro a gente depois a gente faz, depois lá na frente que a gente tem os resultados disso aí. Eu nunca vi, aqui associando a lavoura, a gente colher uma lavoura sem plantar. É claro que vem da natureza, né, algumas coisas a gente consegue pegar da natureza, mas não vai ser algo farto ali que vai me sustentar. Então, tem um processo para as coisas acontecerem. Primeiro eu planto, eu cuido daquilo para depois eu colher. E nas relações humanas acontece da mesma coisa, da mesma forma. Primeiro eu cultivo, eu mostro, para depois eu ter a confiança das pessoas que estão ali envolvidas no negócio. Então, não tente inverter essa ordem de ter primeiro para depois mostrar o que você pode fazer. Então, mostre para depois você ter. E o que, se você pudesse deixar aqui, né, Marcela, um recado final
para quem está nos ouvindo, que está vivendo esse processo de sucessão ou que ainda vai viver? Qual seria? Assim, um recado, né, para quem tá para entrar na sucessão ou já iniciou, enxergar a sucessão não só como uma herança, né? Não é só sobre herdar uma terra, uma empresa ou a responsabilidade. É sobre honrar uma história, né? Sem deixar de escrever a sua. Às vezes a gente vai, nossa senhora, fica com aquele peso, né? Eu tenho que fazer igual, melhor. Ai, meu pai fez assim, eu tenho que continuar fazendo. Não, a gente é diferente, a gente foi criado diferente. A geração dos nossos pais tiveram a história deles. E a gente encarar como isso, né? Uma sequência de história, uma honrar. A gente está honrando, sendo direito, fazendo as coisas corretas, a gente já está honrando. Mas sem vamos falar assim, se querer se moldar a fazer igual. Porque, gente, né? A gente teve condições melhores de buscar informação, vamos falar assim, comparado às gerações anteriores, né? Fala que a gente tem que tirar o chapéu, porque o pessoal conquistou tanta coisa, comprava imóveis, enfim, fazia tanta coisa, né? Sem as facilidades de hoje, né? Sem internet, sem chat GPT, sem ter ido meu pai mesmo fez até colegial, não teve o nível de formação que a gente teve e fez tanta coisa. Então é isso, é honrar o que eles fizeram, né? Respeitar, continuar essa história, né? Com base em todos os recursos que a gente teve e entender que cada geração é diferente, cada geração vai ter um papel diferente. Eu gosto de associar muito aquela parábola dos talentos, né? Talvez a geração antes ainda do meu pai, né, recebeu 2 talentos, né? Fez virar 4. A do meu pai, às vezes, recebeu 4, né? Fez virar 8. A nossa geração recebeu 8 já. A gente já recebeu muita coisa fácil. Tipo assim, os erros que eles cometeram, eles já contaram, né? Se a gente parou para escutar, a gente sabe os erros que eles cometeram. E as oportunidades que eles deram, que eu vou falar, eu acredito que eu fui privilegiada de poder ter feito uma faculdade, sem precisar ter que... não, tem muita gente que não teve o privilégio de fazer uma faculdade, teve que já ir trabalhar para ajudar em casa. Graças a Deus, eu consegui formar. Então, eu levo isso como vou falar assim, eu tenho que honrar isso, eu tive o privilégio. E a minha missão é multiplicar esses talentos, vamos falar, esses recursos que eu tive. Eu tive o privilégio de poder estudar, ficar 4 anos e meio aí, integralmente para aquilo. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou multiplicar na vida dos outros e dentro do nosso negócio? Então, eu levo isso como missão. E, assim, eu deixo de recado para todos que encarem a sucessão como isso, honrem a história que já foi escrita, continuem escrevendo da forma como vocês, né, imaginam aí que é o correto, mas é a gente multiplicar talento, né? Não precisa fazer o mesmo tanto, né? Eu acho que a gente tem condição de fazer muito mais pelos recursos que a gente teve. Então, bora multiplicar os talentos aí que nos foi dados, que está na nossa mão. Muito bom, Marcela. Já te agradecer aqui pela sua participação. Foi muito boa a conversa, assim, tirei, enquanto você estava falando, muitas coisas que estão servindo para mim também, que eu já vou começar a colocar em prática aqui no nosso ambiente de trabalho também, na nossa família e tudo mais. Obrigada aí pela sua participação. E como que o pessoal te encontra? Eu era mais blogueira, mas agora... Gente, às vezes a gente posta no Instagram. Se quiser me acompanhar por lá, é marcelaoliveira.agro, que é onde eu mais acesso, onde eu mais publico, às vezes, meu dia a dia aí. A turma aí que tiver dúvida, precisar aí de algum suporte, no que a gente puder aí contribuir, estamos às ordens. E só agradecer aí. Obrigada, Joana, e mais uma vez aí, continue firme aí, que esse trabalho aí vai render muitos frutos e contribuir para a história aí de muita gente. Muito obrigada, Marcela. E quem quiser encontrar a gente também, o meu @é @joana.oliveiragestão. A Clive, nossa consultoria, @aclive.gestão. E o podcast também, que é @negociodocampo.podcast. Um forte abraço, Marcela. Até a próxima. E até, Joana. Tchau, tchau.